Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos contar uma lenda sinistra do Cristo Redentor. Era como se o ar no Corcovado se tornasse mais denso à noite. Com o tempo, começaram a surgir histórias sobre antigos rituais realizados no local. Certa vez, durante uma pausa após o almoço, um dos trabalhadores mais velhos resolveu contar uma história. Ele disse que, muito antes da chegada dos colonizadores, os povos indígenas da região usavam o Corcovado para cerimônias especiais. Quando foram forçados a abandonar suas terras, realizaram um ritual que, segundo a lenda, conectava a montanha ao espírito daqueles que haviam sido arrancados dali. Eles chamavam isso de a despedida que nunca se encerra. Esse ritual era marcado por cantos e oferendas, para que o lugar jamais esquecesse seus verdadeiros donos. Para os trabalhadores, parecia apenas uma história, mas para o meu bisavô, fazia sentido. Ele acreditava que isso explicava as marcas e rastros inexplicáveis que surgiam nas pedras. As noites no Corcovado ficaram cada vez mais tensas. Sombras, antes apenas rumores, começaram a ser percebidas por mais pessoas. Movimentos rápidos, quase sempre seguidos de um silêncio abrupto, tornavam o ambiente ainda mais assustador. Meu bisavô contou que, em algumas noites, era possível ouvir passos no cascalho, mas ao olhar, havia apenas o vazio. Uma noite, um grupo de trabalhadores decidiu enfrentar o medo e acampar mais perto da área de construção. Achavam que, juntos, estariam seguros. No entanto, algo realmente estranho aconteceu. No meio da madrugada, enquanto todos estavam reunidos ao redor da fogueira, uma névoa densa surgiu rapidamente, cobrindo a área. Meu bisavô jurava que ouviu uma voz na névoa. Era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma melodia que ele dizia não ser deste mundo. Ninguém se mexeu, mas todos sabiam que não estavam sozinhos. Depois de uma dessas noites, um trabalhador chamado Elias desapareceu. Conhecido por sua coragem, ele simplesmente não estava mais no acampamento na manhã seguinte. Alguns acreditavam que ele havia desistido e partido sem avisar. Outros não tinham tanta certeza. Dias depois, as ferramentas de Elias foram encontradas perto de uma árvore, limpas, como se tivessem sido cuidadosamente deixadas ali. Para o meu bisavô, isso era um sinal, embora ele nunca soubesse seu verdadeiro significado. Enquanto os eventos se desenrolavam, os engenheiros tentavam manter a obra em andamento, mas até eles começaram a evitar ficar no topo do morro após o anoitecer. A tensão no canteiro crescia, e os trabalhadores começaram a encontrar objetos enterrados, peças de cerâmica e algo que parecia um colar antigo. Esses artefatos eram discretamente removidos pelos engenheiros e nunca mais vistos. Meu bisavô dizia que, após isso, o clima ficou ainda mais pesado. Os acontecimentos estranhos se intensificaram. Ferramentas desapareciam, equipamentos quebravam inexplicavelmente, e um silêncio opressivo dominava o ambiente ao entardecer. A sensação era de que algo no Corcovado resistia à construção. Certa tarde, um engenheiro trouxe um esboço antigo enviado pelo arquiteto responsável pela obra. No verso do papel, havia símbolos estranhos, quase como gravuras. O engenheiro afirmou nunca ter visto aquilo antes, mas o desenho intrigava a todos. Meu bisavô, que já estava abalado pelos eventos, sentiu um arrepio ao observar os símbolos. Era como se, de alguma forma, ele soubesse que aquilo tinha um significado profundo. Naquela noite, um dos trabalhadores indígenas que sempre permanecia afastado resolveu falar. Ele explicou que os símbolos eram marcas de proteção ou de aviso, dependendo de quem os havia feito. Esse morro era sagrado para os povos indígenas. Quando fomos expulsos, o que estava aqui não foi destruído, apenas ficou quieto. Até agora, as palavras do homem causaram uma mistura de reações. Alguns riram, enquanto outros ficaram inquietos. João, meu bisavô, acreditou. Após muita discussão, decidiram realizar um ritual sugerido pelo indígena, na esperança de apaziguar o que quer que estivesse despertado.
Na noite do ritual, o vento estava calmo, mas, conforme os cânticos ancestrais eram entoados, ele se intensificou, formando rajadas que pareciam cortar o ar. Sombras das árvores dançavam à luz trêmula das tochas. Em dado momento, o estalo alto e seco fez todos congelarem. O indígena pediu que não olhassem para os lados, mas João, num reflexo, olhou e viu algo entre as árvores. Eram figuras pequenas, silhuetas humanas, mas que desapareceram ao piscar. Quando o ritual terminou, o indígena parecia aliviado, mas João sentia que aquilo não havia acabado. Nos dias seguintes, o canteiro ficou mais tranquilo. As ferramentas pararam de desaparecer e os trabalhadores começaram a acreditar que o ritual havia funcionado. Mas na cidade, a atmosfera mudou. Pequenos conflitos começaram a surgir. Brigas em pontos movimentados, furtos estranhos e desaparecimentos aumentavam. Era como se o caos descesse do Corcovado para as ruas do Rio de Janeiro. Décadas depois, ao observar o Rio de Janeiro tomado pela violência, desigualdade e caos, é impossível não lembrar das palavras do meu bisavô. Aquilo que foi ferido nunca vai cicatrizar. Será que o que foi despertado naquela montanha ainda vive, alimentando o ciclo de destruição? Ou será que sempre esteve lá, à espera de ser libertado,